Oi, crianças, boa tarde, tudo bem? Nossa aula História, ok? Apostila 4, página 184. Muito bem. O que é que nós iremos estudar aqui neste capítulo, né? A chegada da família real ao Brasil, a chegada da família portuguesa, né, aqui no Brasil. E logo mais à frente nós iremos, né, estudar sobre como que isso aconteceu, né, que modificou a cidade do Rio de Janeiro, ok? Muito bem. Período joanino. Neste capítulo, você estudará a chegada da família real portuguesa ao Brasil e como isso modificou a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, do começo dos anos de 1800, não era urbanizado como a cidade de Lisboa, onde a família real portuguesa vivia antes de vir ao Brasil. Por que será que a corte portuguesa veio viver em terras brasileiras mesmo assim? Então, eles moravam onde? Moravam em Lisboa, né? E eles vieram para o Brasil. Mas por que será que eles vieram para o Brasil, sendo que aqui no Brasil as terras brasileiras não eram como a cidade de Lisboa, não era urbanizado, né? Por que será que a família real veio parar aqui? No ano de 1808, a rainha Maria I de Portugal, os familiares, os amigos e os funcionários dela fugiram da Europa e migraram para o Brasil. Do que será que eles estavam fugindo? O que é que vocês acham? Essa imagem aqui, ó, de capa, estão vendo? Ela foi pintada por Thomas Ender quando ele veio ao Brasil. Estão vendo aí, né? A imagem se tratava o quê? Da capital da colônia, né? Que é uma das mais importantes do Brasil naquela época, né? E o porto deles aqui era bastante movimentado, né? Onde chegavam os navios, né? Aqui nós temos alguns afrodescendentes, né? Provavelmente seriam escravos vindos da África, né? E aqui nós temos, digamos, né, que a chegada da família real ao Brasil. Mas por que será que eles chegaram assim tão repentinos, né? Por quê? Resumindo para vocês, porque houve um bloqueio comercial, né, aos portugueses, e com os portugueses, né, Portugal e Inglaterra, e esse esquema do comércio, a família ficou ameaçada, né? Então, e a Inglaterra era a maior, digamos assim, né, comercial de Portugal, né? E fazia empréstimos, comprava matérias-primas, desses produtos industrializados, né? E Portugal, ele não tinha uma indústria assim desenvolvida, né? Dependia do quê? Do comércio com a Inglaterra para manter toda essa economia, né? Então, o reino português também dependia dos produtos, né, que vinha das colônias, principalmente nossa aqui do Brasil. Então, o que aconteceu? Napoleão, ele
instituiu o quê? Um bloqueio comercial a qualquer, aos ingleses, né? Que comercializassem com os ingleses, né? Com a Inglaterra. Então ele fez um bloqueio para que não se fosse comprado mais e nem vendido, né? Nada à Inglaterra. Qualquer nação europeia que recebesse os navios ingleses em seus portos seriam invadidas por tropas francesas, que era dominada por quem? Por Napoleão. Então, nisso, durante esse esquema, esse bloqueio todo, a família portuguesa, né? Eles ficaram com medo de uma represária de Napoleão e fizeram o quê? Correram, fugiram para o Brasil, tá? A fuga da corte portuguesa. No início dos anos de 1800, a Inglaterra e a França eram inimigas. Elas disputavam entre si para ver quem tinha mais indústrias e quem vendia mais produtos. O Império Francês, o imperador francês Napoleão Bonaparte, tentou impedir o crescimento da economia da Inglaterra. Por isso, proibiu todos os países europeus de comercializar com os ingleses. Foi o que eu resumi para vocês, ok? Então, quem estava por trás de tudo isso? Napoleão Bonaparte. Porque ele não queria aquele crescimento, né, da Inglaterra. E a Inglaterra tinha essa parceria de crescimento com o Brasil. Com os portugueses, que pegavam especiarias principalmente do Brasil para vender, né? Napoleão Bonaparte foi um imperador francês que viveu entre os anos de 1769 e 1821. Ele ficou famoso por sua habilidade militar, sendo responsável por conquistas de grandes territórios para a França. Aqui ele, ó. Então ele conquistou muitos territórios, né, para a França. E ele foi um dos responsáveis por essa fuga da corte portuguesa, né, para eles virem assim correndo para o Brasil. Os portugueses eram aliados de quem? Dos ingleses. E a economia portuguesa dependia do comércio com quem? Com a Inglaterra. Assim, os portugueses desobedeceram à proibição de Napoleão e continuaram com o comércio com os ingleses. Por isso, Napoleão declarou guerra a Portugal. Então, o que acontece? Os portugueses, aliados aos ingleses, eles não queriam parar com aquela parceria deles, né? E mesmo Napoleão proibindo, eles foram lá e desobedeceram, né? Continuaram ainda meio que vendendo ali as escondidas, mas vendiam. E Napoleão foi lá, não gostou e declarou guerra a Portugal. O exército era muito poderoso e conquistou as cidades por onde passou a caminho da capital, Lisboa. Então, Napoleão tinha um grande exército. Antes que os soldados chegassem à capital, o príncipe regente Dom João, os membros da corte e muitos dos funcionários dele embarcaram em uma frota de navios e fugiram, com o auxílio dos ingleses, de Portugal para o Brasil, porque naquela época o Brasil era colônia de Portugal. Então, o que aconteceu? Como os franceses eles eram muito poderosos, eles tinham muitos soldados, e antes que esses soldados deles chegassem à capital, o príncipe Dom João, os membros da corte e muitos dos funcionários, né, da corte, embarcaram nos navios e fizeram o quê? Fugiram, né? Com o auxílio de quem? Dos ingleses, de Portugal para o Brasil. Então eles vieram de Portugal para o Brasil, que naquela época o Brasil ainda era colônia, né,
de Portugal. O que é corte? Os nobres que vivem com o rei. Também é o nome dado ao lugar onde todos eles convivem. E frota é um conjunto de navios. Aqui nós temos, no RA, nós temos um vídeo, né, sobre como eram as condições de vida, né, no navio. Depois, se der tempo, eu passo ele para vocês. Senão é só acessar o RA, ok? Hoje, para viajar de Portugal para o Brasil, é possível vir de avião. Em 1807, quando a família real portuguesa fugiu para cá, não existiam aviões. As viagens de um continente para outro eram feitas em navios perigosos e podiam durar meses. Então, gente, hoje em dia nós temos a comodidade do avião, mas antigamente não tinha, né? E atualmente, digamos assim, uma viagem de avião de Lisboa até o Rio de Janeiro demora cerca de 9 horas e meia. Em 1800, esse mesmo trajeto levava cerca de 2 meses. Então, essa é uma diferença assim de tempo ocorrida entre avião e o barco, né? A vapor, que na época, né, era criado para a diferença entre o avião e o navio, né? O barco, ou um barco, né? Mas assim, eles utilizavam o quê? Os navios. A navegação, ela dependia do quê? Dos ventos, das correntes marítimas, em alguns casos de remos. Então assim, era uma viagem muito longa e difícil. Hoje em dia não, hoje em dia atualmente, né, é bem mais fácil você ir de um país para o outro, né? A comodidade é melhor. Tem também, né, dá para ir de navio, mas hoje em dia tem grandes navios, todos eles luxuosos, com infraestrutura maravilhosa. É tudo totalmente, né, conforme a gente vai estudando, nós vamos vendo que a tecnologia ela vai aumentando cada vez mais, né? Muito bem. Leia o trecho a seguir, escrito pelo historiador brasileiro Boris Fausto, e descubra como foi a viagem da corte portuguesa. Em seguida, responda as questões. Houve muita confusão no embarque, e a viagem não foi fácil. Uma tempestade dividiu a frota. Os navios estavam superlotados. Daí resultando falta de comida e água. A troca de roupa foi improvisada com cobertas e lençóis fornecidos pela marinha inglesa. Para completar, o ataque dos piolhos obrigou as mulheres a raspar o cabelo. Então vocês imaginem um barco lotado, com falta de comida, roupa, coberta, piolho. Então imaginem uma situação dessa. É a mesma coisa assim que eles estão fugindo. Na verdade, eles estão fugindo de uma perseguição. Eles estão ali por causa de uma perseguição política, né? Por causa de Napoleão Bonaparte. Então, vocês imaginem a situação, lotado dentro de um navio. Por que será que houve grande confusão no embarque da corte? Por medo de uma viagem longa e perigosa. Na hora do embarque ali, eles tiveram muito medo, né? E também, vou colocar aqui, ó, colocar assim como tensão também, né? Atenção às tropas francesas. Porque eles estavam tensos, né? Por causa das tropas que estavam chegando. A viagem para o Brasil foi confortável ou desconfortável? Foi desconfortável. Por quê? Porque os navios estavam superlotados. Não havia o quê? Comida, não havia água e coberta. E além do ataque dos piolhos, né? As viagens de navio
hoje são parecidas com antigamente? Com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa sobre viagens de navio na atualidade e anote as suas conclusões. Muito bem, eu anotei aqui que não, que atualmente são navios luxuosos e com infraestrutura adequada para atender muitas pessoas. Então aqui cabe a vocês, se quiserem fazer outra pesquisa, podem fazer, se não, pode copiar essa aqui mesmo, ok? Vamos falar um pouquinho sobre essa corte portuguesa, lá na página 187. Antes da vinda da família real portuguesa, nenhum rei europeu havia viajado à América. Os reinos governavam suas colônias à distância, por meio de funcionários. Por isso, os moradores do Rio de Janeiro estavam ansiosos para saber como eram os governantes, para receber o rei e os seus familiares. Os cidadãos enfeitaram as casas onde moravam com tecidos e cobriram as ruas com flores. Olha aí onde já começa uma tradição. Ninguém desses reinos visitavam essas colônias. Ninguém assim da corte visitava as colônias, então isso foi uma novidade. E as pessoas que moravam aqui, eles queriam saber como que eles eram, como que se vestiam, né? Como que eram diferentes, tudo assim, aquela curiosidade. E aí, para receber eles enfeitavam as casas, eles cobriram as ruas com flores. Uma grande família. Você tem irmãos? Quantos? Hoje é comum que os casais tenham poucos filhos, né? Porém, antigamente era totalmente diferente, pois os casais costumavam ter muitos filhos. Olhem aqui uma árvore genealógica do príncipe regente Dom João. Dona Maria I, Dom Pedro III, Dom João e Carlota Joaquina. Então eles tiveram Pedro de Alcântara, Miguel, Maria Teresa, Maria Isabel, Maria Francisca, Isabel Maria, Maria da Assunção, Ana Jesus. Olha o tanto de Maria. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Maria. E apenas uma Ana Jesus. Essa árvore é só uma pequena parte da família real que veio ao Brasil. Vieram ainda muitos irmãos, primos, tios, cunhados e assim sucessivamente. Quando a família real ela chegou ao Brasil em 1808, Dom João, ele era o príncipe regente. Porque a sua mãe, a rainha Maria I, ela estava incapacitada, né? Ela desenvolveu alguns problemas mentais quando ela ainda era adulta. E depois da morte, né, do seu marido Dom Pedro III, que ele morreu em 1786, ela não podia governar, né? Então, o seu filho, né, ele assumiu a regência até a sua morte de 1816. Depois disso, Dom João assumiu o trono e foi coroado Dom João VI. E na árvore aqui, destacada, estão registrados apenas os filhos de Dom João que não morreram na infância. Houve ainda mais um garoto que morreu aos 6 anos de idade. E também tem, né, aqueles que de descendência, né, da família real do Brasil. Alguns do sobrenome Bragança. Certo? Então aqui nós temos apenas uma pequena parte. Entenderam, crianças, por que Dom João era regente de Dona Maria? Depois da morte de Dom Pedro, Dona Maria sumiu. E aí ela ficou com problemas mentais. Então, Dom João teve que assumir. E aqui nós temos a árvore genealógica, né, deles, da grande família. E aqui vocês irão fazer essa, por isso que eu queria chegar até aqui.
essa árvore genealógica aqui da sua família, né? Esse aqui também eu vou mandar de tarefa de casa, aprender brincando, tá bom, meus amores? Beijos, 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 senão o nosso vídeo fica muito longo pra vocês assistirem, tá? Beijos enormes no coraçãozinho de vocês.